assustado na hora que eu peguei a ementa, porque dá uma passada em tudo. Vai mostrar, hoje, por exemplo, a gente vai ver como que dimensiona o tempo de atuação do relé e tudo mais. Só que é muito conteúdo. Então não deixa de ser um pouco cansativo. Oi? Isso daí faz parte. Na minha época era a mesma coisa, gente. Eu fico vendo hoje, aqui pelo menos a gente tem bem menos recesso. Na minha época de faculdade falava que ia ter um feriado na quinta-feira, não tinha aula a semana toda. Então isso mudou muito atualmente. Mas, pessoal, vamos iniciar aí, até porque o Lucas já fez observação, são 6 lives. Na aula de hoje eu estou pegando parte da sessão 1 e parte da sessão 2 já para implementar, fazendo uma observação aí extremamente importante. Nossas aulas de quinta-feira, acaba que a gente tem problema de feriado, a gente tem feriado na quinta-feira que vai atrapalhar. Então, bem tranquilo, pessoal. Vocês sabem como que é o meu procedimento e até mesmo fazer um alerta. Na aula de vinculação às provas. Eu sou mais ou menos assim, é a minha metodologia. Eu tento passar o máximo possível que eu posso dentro de sala de aula. Quero tentar trazer um exemplo de dimensionamento, que é uma parte mais complexa. Vocês vão ver que o material tem um foco já no relé digital, mas a gente ainda tem sistemas analógicos, que mede por analógico. Eu quero, principalmente nessa aula, trazer as noções dos componentes em especial, porque amanhã você vai chegar lá no mercado de trabalho, vai ter uma sorte de trabalhar numa subestação. Aí vira e falar, deu problema no TP, deu problema no transformador de potencial. Saber diferenciar, saber o que é o transformador de potencial, para que ele serve. Então, essa é a ideia da disciplina em si. Só fazendo um foco, lembrando aí que a gente ainda está no Covid, nos últimos 2 dias no Brasil foi péssimo. Eu acho que todo mundo acompanha o noticiário aí. Oi? Já está fechado um terço? Não, é o Rio Roxo do valor, não é opcional. Mas não é opcional, não. É decreto obrigatório. Obrigatório mesmo. Norte mesmo, tá? Deixa eu ver quais são os números agora. Aqui o GM, talvez, não está na matéria, já tem que cada professor e aluno não vai nada. Aí a professor que dava aula para 7 alunos, todo mundo vai. Todo mundo cadê o aula? Exatamente esse é o ponto, pessoal, que eu quero chegar. Eu tenho meu. Só a sala toda. Todos nós. Na faculdade toda. Não, todos da sala. É contato direto prolongado que fala. Na verdade, a gente não está tendo esse contato direto prolongado, que a gente sempre entra com distância. Mas ainda assim, se uma sala de aula, eu me contaminando, por exemplo, nós fomos para a quarentena e só voltamos à aula normal daqui a 15 dias, né? Claro, tem que fazer um exame e tudo mais e descartar. Mas o ponto chave, pessoal, é que a situação é de atenção. Nós temos que nos cuidar, nos proteger. Eu, por exemplo, estou até meio paranoico, porque eu meço a minha temperatura, antes de sair de casa, eu meço a minha temperatura. Porque como eu sou preguiçoso, venho no ar-condicionado, aí eu pego abaixo a temperatura superficial da pele. Então vai chegar ali e minha temperatura vai estar baixa. Mas eu uso esse princípio. Então, apareceu qualquer sintoma, pessoal, de Covid, qualquer um desses sintomas, avise a coordenação, avise o professor, avise os colegas e procure um médico. O ideal é a gente não dar mole para evitar problemas maiores. Gente, filosofia do sistema de proteção do CEP. Quando a gente pensa em CEP, eu já falei nisso em outras disciplinas, a gente está falando de um universo gigantesco. O CEP, inclusive, curiosamente, são matérias que acontecem simultaneamente mesmo, CEP, proteção do sistema de potência,
entre outras matérias, ele sustenta toda a nossa indústria de eletricidade. Então ele é um sistema que ele vai estar ativo o tempo todo. E dentro dessa conjuntura, a gente tem que conhecer os princípios e fundamentos que vão trazer a prática desse sistema. Detalhe, igual que eu estava comentando aqui no início, falar de CEP é uma coisa extremamente complexa. Praticamente dá para fazer uma faculdade inteira voltada para a CEP. Então, é o nível mais complexo que tem dentro da engenharia elétrica, eu julgo que é o CEP. Para tanto, a gente aborda vários elementos, vários conteúdos essenciais para a proteção do sistema elétrico de potência, tanto para a rede de transmissão como distribuição. Características importantes, pessoal, quando a gente está falando de transmissão, a gente está falando de níveis de tensão, vou falar basicamente acima de 138 kV, distribuição abaixo disso. São mostradas estruturas básicas do sistema de proteção, levando em consideração os seus atores e o papel que cada um desempenha. Serão igualmente apresentadas as principais falhas que acometem o sistema elétrico, com enfoque especial na considerada mais severa, curto-circuito. Perguntinha básica: o que é um curto-circuito? Vamos colocar isso de uma maneira já dentro do CEP. Curto-circuito vai ser considerado sempre que a nossa impedância atingir valor mínimo. Por que eu falo valor mínimo? Quando a gente está pensando no sistema elétrico de potência como um todo, a gente está pensando, por exemplo, em um cabeamento, em uma linha de transmissão de 50 km. Se ela fechar um curto na ponta dela, vocês concordam que a resistência nunca vai ser zero, mesmo com curto? Vai ter uma impedância naquele cabo que ele vai continuar existindo? Então a gente tem esse critério. No caso do CEP, quando a gente fala de um curto, a gente está falando de uma tendência muito baixa de impedância. Então, se você pensar em 230 mil volts, uma impedância, por exemplo, de J50 ohms, vai dar uma corrente gigantesca, é um curto-circuito. Quando a gente está aprendendo lá na eletricidade básica, que a gente fala curto-circuito, a gente fala um curto-circuito é um movimento desordenado de elétrons. É quando a resistência tende a zero e a corrente tende a infinito. Sim, a ideia do sistema elétrico de potência é não deixar ela continuar subindo. Ela chegou no limite, ela vai desarmar. Ademais, discorreremos sobre os requisitos básicos do sistema de proteção: sensibilidade, seletividade, velocidade, confiabilidade, disponibilidade e segurança, que, uma vez assegurados, fomentam o nosso cenário de proteção ideal. Adicionalmente, a sistematização da proteção será abordada usando conceitos de coordenação e seletividade. E de sua relevância, vale ressaltar que, em geral, a coordenação da proteção está correlacionada à coordenação do seu principal dispositivo, o relé. Então, gente, vocês vão ver que nesse primeiro momento a gente vai abordar muito relé. Falando de maneira superficial do relé, o relé é um elemento de controle dentro do nosso sistema elétrico de potência. Deixa eu ir na imagem lá rapidinho, eu vou... Ah, não, está muito longe. Deixa eu ver. Ele é um elemento de controle. O relé, ele é utilizado para desarmar, para interromper um evento adverso no nosso sistema elétrico de potência. Mas ele não é conectado direto no sistema elétrico de potência. Relés, sistemas de controle, normalmente trabalham com baixa corrente, com baixa tensão, coisa que no nosso sistema elétrico de potência são valores gigantescos. Vale salientar que, desde os primórdios dos sistemas elétricos, a coordenação vem sendo aplicada no desenvolvimento de esquemas de proteção, cujo objetivo é garantir que opere com confiabilidade e segurança necessária. Em sistemas de transmissão,
a coordenação exige um conhecimento prévio das zonas primárias que demarcam uma área de atuação dos esquemas de proteção. Então, gente, quando a gente está pensando ali na proteção, eu tenho que organizar o meu sistema para que ele atue em áreas primárias, onde eu possa identificar aonde está ocorrendo um determinado erro. Então, suponhamos que você tem uma linha de transmissão aí que vem de BH a Valadares. Normalmente não é um cabo que vai vir direto, vai ter subestações, vários elementos nesse intervalo. Se por uma eventualidade dar uma falha em um determinado ponto, o sistema vai atuar e isolar aquele ponto, facilitando inclusive a identificação desse erro. Uma vez determinadas as zonas primárias, é possível coordenar os esquemas para obter a proteção de backup ou retaguarda. Em outras palavras, caso o esquema de proteção de uma zona falhe na operação, o esquema adjacente deve atuar de modo decorizado, para evitar a propagação da falha. Esse sistema, pessoal, inclusive, tem o principal objetivo de evitar os famosos blackouts, que uma vez que dá uma falha numa determinada zona, ela vai ser isolada e as demais zonas tendem a suprir essa necessidade. Em sistemas de distribuição, a coordenação baseia-se na temporização de apresentação de operação entre dois ou mais dispositivos de proteção: relés, religadores, seccionadores, fusíveis. Gente, fazendo uma lembrancinha básica, quais os elementos que compõem o sistema elétrico de potência? Alguém lembra? Pegando lá da geração até a distribuição: geradores, transformadores, seccionadores, relés, linha de transmissão, entre outros. Tem uma perguntinha dessa, eu acho que na primeira questão do APA. Aí um ponto importante, deixa eu até aproveitar que já chegou uma quantidade legal de colegas, para fazer um alerta. Eu estava observando hoje, eu sou ator, eu fico entrando na vida de vocês pelo portal. E por eventualidade, eu tropecei nas notas que nós vamos ter durante esse período. A nossa disciplina ela está no exame de proficiência. Então, saliento que no primeiro bimestre a nossa prova vai valer 1.000 pontos e no segundo bimestre ela vai valer 2.000. Os outros 2.000 pontos vai ser no exame de proficiência. Todo período tem. Eu só não estava sabendo que esse era a minha disciplina, descobri hoje. E já aviso de antemão, vai ser nas minhas 2 disciplinas. Então, a gente tem que ter atenção, que vai ser tanto em CEP avançado, como em proteção. Vai ter exame de proficiência. Isso é bom e ruim, depende do ponto de vista. Onde que eu quero chegar, que é o maior ponto de atenção na minha visão? Segunda chamada. Segunda chamada nas disciplinas que tem proficiência é proficiência. Então, se alguém perder uma prova minha, vai fazer 2 provas de proficiência. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse ponto. Na hora que sair as datas de provas oficialmente, eu acredito que deve ser na primeira semana de abril, do dia 5 ao dia 9, se eu mal me lembro, vai ser a semana de prova. Se organizem para não perder essas provas, para evitar que tenha que fazer 2 proficiências. O colega estava falando, independente do nível da minha disciplina, eu tenho uma metodologia particular que eu judio em sala de aula, eu pego pesado em sala de aula, eu faço o máximo que eu posso em sala de aula, e na prova eu cobro o básico, eu cobro o que vocês necessitam saber. Tanto que a maioria de vocês já fizeram prova minha, sabe? A maioria das minhas questões são baseadas nas questões do livro e nas questões do portal. Algumas questões são tão boas que eu até aproveito elas como um todo. Então, muitas vezes no decorrer aqui da nossa disciplina, vão falar que eu chegue ali na véspera da prova, estou na sessão 2.2. Eu vou aproveitar tudo que tem de questão da sessão 2.2 para trás. Claro que eu não vou passar a questão na prova de coisa que a gente não viu.
Por que eu estou avisando isso? É extremamente importante que vocês realizem as atividades do portal, até mesmo para poder levantar alguma coisa que seja mais complexa e dar para me explicar em sala de aula. Então, conto com esse apoio de vocês, que, repito, a matéria ela é relativamente longa, mas quando você pega as questões que tem dela, são questões de conhecimento, principalmente de componentes. Então, pessoal, só reforçando aí, vocês vão ter 3 avaliações nessa disciplina. Avaliação oficial 1 minha, avaliação de proficiência, avaliação oficial 2. 1000, 2000, 2000. E a disciplina é nível 2, vocês têm que ter 2.500 de prova. Quem fizer certinho, fizer portal, fizer as atividades que eu deixo para me entregar, garante nota só comigo muitas vezes. Apesar de que eu tenho que fazer alerta, que nos períodos anteriores eu tive aluno que reprovou na minha disciplina, com prova remota, e conseguiu ir muito mal. Vou pegar um exemplo que eu tive, quem já fez sistemas digitais comigo, vamos dizer assim, mole passar na disciplina. E eu reprovei 3 alunos no período passado. Alunos, eu peguei e apliquei a mesma prova no exame final, a prova que ele fez no segundo bimestre. Não sei se está aqui o aluno, não precisa se manifestar. Não lembro o nome também, eu sou péssimo com o nome. Apliquei a mesma prova e ele tirou nota menor do que tinha tirado na prova do segundo bimestre. Então, fiquem atentos. Um tipo de coordenação que é frequentemente utilizado, em virtude da simplicidade e elegância, denomina-se coordenação de proteção de sobrecorrente. Gente, o que é sobrecorrente? Corrente a mais do que necessário. Vamos colocar de uma maneira mais situada. Vamos dizer que num determinado intervalo entre 2 barras de controle, eu teria uma corrente circulando ali de 500 amperes. Sobrecorrente é qualquer corrente que passe acima desse valor. Então, nem sempre sobrecorrente é curto-circuito. Eu posso estar tendo uma exigência de demanda maior. A fuga, ela entra em outros pontos, mas eu posso estar tendo uma demanda maior. Vou colocar um exemplo. Pegar uma residência simples, você compra uma casa projetada para ter um consumo ali máximo de 10 kW. Você vai lá e taca ar-condicionado em todos os corpos, você vai consumir mais. Esse princípio. Em casa é fiação antiga. Fiação antiga, aí acaba desarmando, gastando mais energia. Não, mas a gente sabe que 30 anos atrás, o programa 24 litros dava jeito. Hoje não dá. Aí eu uso esse exemplo, estava até conversando com um colega que levantou essa bola na aula passada, aonde eu moro no Casteira 2, eles estão refazendo a rede por causa disso. Vira e mexe, falta luz lá, por quê? Tem muito mais residência hoje do que foi projetado para a época. Aí sempre surge aquela pergunta, mas Fernando, por que já não projeta algo para a demanda daquele local? Uma realidade hoje que é diferente de 10 anos atrás. 10 anos atrás, 15 anos atrás, você comprava um lote de 360 metros quadrados, construía uma casa. Hoje esse mesmo lote você constrói 4, quando você não constrói um prédio com 8 apartamentos. Então não dá para prever isso. Eu faço a mesma observação, por exemplo, na questão de instalação hidráulica do site. Eles não deixam já passado para cada lote de tubulação. Eles vão e rasgam a rua toda vez que precisa fazer uma ligação. Por quê? É mais vantajoso porque eles tentarem prever. Fora a questão, igual eu estou falando, a questão de construção. Hoje, um lote, basta você constrói 4 casas. É a realidade. Na verdade, eu acho que hoje o lote está padronizado em 200 metros e vai lá dar 300. Já foi 720, 540, 360, 300 agora. Aí. Em suma, esse tipo de coordenação emprega relés sobrecorrentes, cujo tempo de operação varia de acordo com a magnitude da corrente,
sendo comumente empregado na proteção de linhas de transmissão e alimentadores de transmissões, de distribuição. Trabalhando nesse meio, um dos problemas práticos que deverá resolver consiste em interpretar e ajustar corretamente os parâmetros desses relés, para assegurar a coordenação perfeita. Gente, o relé, ele tem um controle. Vamos fazer uma comparação com algo que vocês vão ter, porque quando a gente fala relé, a maioria lembra daqueles relés eletrônicos e tudo mais. Esse relé, ele tem uma semelhança com um inversor, por exemplo. Ele tem um painel, ele tem uma interface homem-máquina, e você vai configurar vários parâmetros nele, a fim dele operar de acordo com características do nosso sistema. Para garantir que ele seja devidamente protegido, você deve assegurar que os relés sejam perfeitamente coordenados. Para tanto, é necessário uma análise cuidadosa da curva tempo corrente desses relés, como ilustra a figura 1.1. Com base nisso, você poderá proceder para a análise corretamente dessas curvas, por meio da análise gráfica, como você poderá inferir se os relés estão ou não coordenados de acordo com a ação dada da operação. Aqui a gente tem uma curva básica de operação de 4 relés, pessoal. Normalmente a gente tem os parâmetros abordados. A gente tem tempos em segundo na operação e a gente tem aqui o nosso ICC normalizado. Pode ter inúmeras nomenclaturas bibliográficas para esse ICC. Esse ICC normalizado é o ID curto-circuito. Como que ele vai atuar dentro do ID curto-circuito? É uma razão. Basicamente vai ser o ID de operação sobre o ID curto-circuito que vai dar essa variação. Então vocês reparem que quando a gente está trabalhando aqui no expoente 10-0, seria basicamente que não está tendo nenhuma razão, o tempo de operação dos relés tendem a infinito. Ou seja, se ele estiver na condição programada, ele vai estar funcionando, beleza. No momento que essa corrente começar a subir, o relé vai tender a diminuir o tempo de operação. Essa curva, pessoal, é a mesma utilizada para disjuntores. É o mesmo princípio. O relé, ele literalmente vai ter uma função parecida com o disjuntor e vai usar um disjuntor para desarmar o nosso sistema elétrico de potência. Então, repare que eu tenho 4 relés e eles trabalham fora de posição. O ideal para o nosso cérebro é que os relés atuem de maneira a proteger cada parte individualmente do sistema. Cada parte individualmente do sistema. Então, fazendo uma observação aqui só ilustrativa, vamos dizer que eu tenho um sistema. Vai ter outras figuras ilustrativas, tá, pessoal? Aqui eu só estou fazendo uma ilustraçãozinha básica só para elencar esse circuito. Cada quadradinho dentro dali seria como se fosse um dispositivo de proteção. Claro, quando a gente pensa no CEP, vocês devem lembrar que eu mostrei um mapa do Brasil todo, que já é uma teia de aranha, vamos dizer assim, o nosso CEP. Todo o nosso sistema é interligado. Quando a gente está fazendo aqui a análise dentro da faculdade, não tem como a gente colocar, por exemplo, 10, 20 barras de análise, porque não daria nem conta da gente resolver. Hoje já se utiliza vários tipos de software
para fazer isso. Mas a ideia dos relés, suponhamos que eu tenho um relé aqui na minha barra 3. Esse relé, ele só tem que ativar. Deixa eu fazer uma outra aqui no situação aqui para ajudar. Isso aqui são outras saídas de carga, tá? São outros tipos de saída de carga. Então, o meu relé teria que funcionar lá na barra 3, e só ele que tem que ativar e desarmar o sistema, uma vez que ele, por exemplo, fecha o curto. Por quê? Se ele desarmar o sistema, somente essa carga vai sair, só esse conjunto aqui vai sair do sistema. Se ele não atuar e outro relé atuar primeiro, muitas vezes ele vai tirar mais cargas do que o necessário, uma vez que esse sistema é todo interligado. Então, é claro que se o nosso relé aqui cometeu erro, por exemplo, fosse o nosso relé A aqui, ó, vamos dizer que a nossa corrente chegou a 100 vezes o IC, 100 IC normalizados de curto-circuito. Vai atuar aqui, ó, 10 a menos 1, com 0,2 segundos. Vai atuar o meu relé e vai desarmar o sistema. Mas vamos dizer que esse relé tem defeito. O meu próximo relé do sistema, ele tem que entender isso e tem que atuar. Então, o próximo relé do sistema só vai tirar, só vai atuar se o relé anterior não funcionar. Então, é uma maneira com que eles fazem, vai estar mais bem explicado no vídeo, tá, pessoal? No slide, para proteger o sistema. Então, quando a gente pensa, falou ali em definir as zonas primárias, eu posso fazer uma definição básica aqui, por exemplo, ó, sistema de geração, sistema de transformação, sistema de linha de carga, sistema da barra 2. Eu poderia ter aqui também, ó, um outro relé isolando só o gerador, para ter um do gerador e um da barra. E essas são as minhas zonas primárias. Outra zona aqui, a zona tal, sempre vai ser as zonas de maneira que a gente consiga identificar e separar partes dos circuitos de maneira automática e que impacte menos o nosso sistema. Pessoal, essa curva, ela é adaptável de acordo com a nossa realidade. Então, a gente busca esses valores na hora que a gente está projetando os nossos relés. Situações como essa, dentre várias outras, podem ser respondidas quando temos clara compreensão da filosofia de proteção. Portanto, reiteramos a necessidade de conhecimento que acerca a estrutura básica do sistema elétrico de potência, das principais falhas que acometem o sistema e dos requisitos básicos que todo esquema de proteção deve possuir intrinsecamente, além da coordenação seletiva. A função do sistema de proteção é provocar a remoção imediata de operação dos elementos acometidos por curto-circuito ou outras eventualidades, assim como dos elementos que operam de forma anormal, interferindo na proteção do sistema elétrico de potência como um todo. Gente, não necessariamente o sistema vai desarmar só porque teve um curto-circuito. Tudo que for uma operação anormal vai acontecer. Vou pegar um exemplo que eu fico imaginando como que eles trabalham com o CEP em locais assim. Periferias muito, vamos dizer assim, favelas, falando bem no popular, zonas periféricas de cidade grande, onde, por exemplo, o gato é a coisa mais normal. Você chega lá, literalmente é um embolado de fio nos postes. Como que eles, eu fiquei com dúvida quando eu estava estudando essa disciplina, como que eles fazem para ter o controle? Por quê? O CEP vem até na parte de distribuição, e ali as pessoas estão roubando praticamente direto do transformador. O quanto que isso interfere no projeto como um todo? Eles têm que superdimensionar aquela parte do sistema para suprir as demandas
de roubo de gato, uma coisa que eu sei, toda concessionária de energia, dentro do cálculo ali do quilowatt-hora, já tem uma porcentagem que é de perdas por furto de energia. Então a gente compensa, a gente paga por quem está roubando energia. Isso faz parte da construção do valor do quilowatt-hora nosso. Nessa conjuntura, a seguinte questão remete: qual a estrutura básica de um sistema de proteção e quais os dispositivos a representam? Felizmente, a resposta é uma questão relativamente simples. Em síntese, a estrutura do CEP é formada por uma organização de dispositivos com funções bem definidas que interrelacionam para a execução de um objetivo comum. Para facilitar o entendimento, a gente tem a figura que ilustra o nosso sistema básico, nossa operação básica de CEP. A gente vai ter como atuação disjuntores e fusíveis. Então, atuação é o ato de desarmar o sistema ou religar o sistema, disjuntores ou fusíveis, sendo que o mais comum são os disjuntores. Onde que nós empregamos fusíveis, pessoal? Em situações onde é necessário uma atenção maior. Normalmente, fusíveis, por exemplo, a gente tem muito em quadro de distribuição. Hoje não é comum, mas antigamente, se chegar no quadro de distribuição de prédios, tinha um fusível de cartucho. Se tivesse algum problema mais sério, aquele fusível queimava. Hoje isso já mudou muito. Parte de detecção e tomada de decisões. Como eu disse, o relé, pessoal, ele vai ser um componente para tomar decisão. Ele vai ser a parte de automatização do nosso sistema. Ao mesmo tempo, a gente tem um sistema escala. Transformadores de instrumentação, TPDC, transformadores de potência e de corrente, que vai ser a aquisição e condicionamento de tensões e corrente. Primeiramente, é necessário mensurar que os sinais de tensão e corrente do sistema é necessário mensurar os sinais de corrente e tensão do nosso sistema elétrico. Sabe que não é possível lidar diretamente com sinais oriundos de sistemas de alta tensão. Gente, é impossível, por exemplo, eu ir com um multímetro e medir a diferença de tensão lá numa linha de transmissão. Ela chega na casa ali de 500 mil volts, dependendo da linha. Sendo que o mais comum hoje no Brasil ainda é 230 mil. Mas o multímetro, por mais simples que seja, ele tem limite de funcionamento. Você colocar um multímetro, vamos dizer, tradicional numa linha de transmissão, ele vai pipocar. Vai virar pó. Então, para essas situações, a gente tem dispositivos, a gente tem elementos de instrumentação conhecidos como transformador de corrente e transformador de potencial. Não vamos confundir com transformador de potência. É transformador de potencial. Vamos lá, o que é potencial elétrico? O que é potencial elétrico? Já chegou atrasado. Potencial Elétrico. a capacidade de um determinado ponto. Oi? Não, eu quero a resposta. O que é um potencial elétrico? Tensão, obrigado. Oi? Potencial elétrica é algo que tem potência elétrica, não é não? Vamos lá, se você tem dois potenciais elétricos igual, você não vai ter diferença de tensão. Está chegando no negócio. Gente, literalmente o transformador de potência, ele vai trabalhar aumentando e reduzindo tensão e corrente sem influenciar na potência do nosso sistema. O transformador de potencial, ele vai trabalhar reduzindo a nossa tensão para um valor mensurável. Transformador de corrente,
o mesmo princípio. Ele vai reduzir a nossa corrente para uma corrente mensurável. Literalmente, redução de magnitude condicionada a sinais. Posteriormente, os sinais oriundos dos TPs e PCs são enviados aos elementos centrais do nosso sistema, os relés digitais. Vale lembrar, pessoal, o livro, a disciplina, ela dá um foco um pouco maior nos relés digitais. Eu vou tentar dar uma apertada para mostrar pelo menos um exemplo, resolver um exemplo com vocês de pelo menos um dimensionamento de relés com modos analógicos, que ainda tem muito circuito utilizado. Mas hoje, basicamente, a gente está trabalhando com digitais. O papel desempenhado por esse dispositivo é inferir se os sinais oriundos desses transformadores estão correlacionados com potenciais de curto-circuitos nos elementos de sistemas elétricos. Os dados oriundos desses relés são tratados e processados por uma ferramenta computacional denominada SCADA, Supervisório de Controle e Aquisição de Dados. Quando eu estudava, que estava no início desse sistema de SCADA, vamos dizer assim, eu falava, mas o que tem que ser um sistema SCADA? Gente, é qualquer sistema que vai recolher e analisar esses dados. Literalmente, o supervisório de controle, ele vai analisar os nossos dados e vai tomar uma decisão. Cuja função é proporcionar soluções funcionais e completamente integradas para o sistema elétrico. Enfatiza-se que o sistema SCADA pode ser interpretado como um software multiagente, tendo em vista que ele é capaz de proporcionar uma gestão em tempo real dos dados operativos do sistema elétrico, além de possibilitar novos paradigmas de controle, proteção e automação. E, acima de tudo, é capaz de minimizar os custos de operação do sistema. Gente, é nesse supervisório, nesse sistema, que o operador nacional do sistema vai observar e vai ver aonde teve um determinado problema e vai conseguir tomar decisão. Tudo o que acontece hoje dentro do nosso SESC, do nosso Sistema de Potência Nacional, vai para o mesmo supervisório que alimenta uma base de dados de controle a nível nacional. O SCADA recolhe diversas informações para avaliar o estado de operação do sistema e tomar as decisões necessárias. Os disjuntores são os dispositivos de atuação alocados de modo a assegurar que cada gerador, transformador de potência, barramento, linha de proteção possa ser completamente desconectado do sistema, uma vez que é dado o relé de comando para tal desligamento. Gente, basicamente, quando a gente pega dentro do sistema, vou fazer de novo aquela análise residencial. O certo dentro da nossa residência era ter um disjuntor no relógio de luz na entrada de energia, um disjuntor geral no nosso quadro de distribuição e um disjuntor para cada circuito dentro da nossa residência. Literalmente para você isolar os intervalos de possíveis falhas. Dentro do SESC existem disjuntores em cada elemento, cujo objetivo é isolar aquele elemento. Então, lá na saída do gerador, literalmente a gente tem um disjuntor que vai isolar o gerador caso ocorra alguma falha. Quando vai para o nosso transformador, eu tenho um disjuntor tanto no primário como no secundário do transformador para isolar ele de uma possível falha. Quer dizer que se, por exemplo, o transformador falhar, vai desarmar os dois disjuntores? Não. Depende de qual lado do sistema você quer proteger. Depende se o problema realmente é só no gerador do transformador. O nosso sistema vai atuar para tudo isso. E aí que é o ponto que eu falo que a complexidade do nosso SESC, da nossa proteção, é gigantesca. Ela não é feita de maneira isolada. Por exemplo, a gente vai pegar troqueiras, que é uma usina aqui pertinho, que tem uma linha de transmissão que vem até as subestações invaladáveis. Não é só isso. O SESC Troqueiras manda para outras 3 cidades também. Então tem que estar
tudo protegido, antes e depois, normalmente. Essa concentração evidencia que os TCs, TPs, relés, piscaria e extintores trabalham em conjunto para minimizar os efeitos de curto-circuitos e maximizar a qualidade de serviço. Além do disjuntor, outros dispositivos podem ser igualmente empregados para mitigar curto-circuito. Nesse caso, estamos referindo aos fusíveis de proteção. Em geral, os fusíveis de proteção são empregados em subestações de transmissão somente quando o binômio de relé disjuntor não é economicamente justificável. Não deixa de ser uma automação cara, tá, pessoal? Esse sistema relé disjuntor não deixa de ser caro. Até mesmo porque, se usar um sistema desse, literalmente você vai ter que ter, no mínimo, relé, disjuntor, os transformadores de instrumentação, um supervisório para tomar decisão. Então, é um gasto maior. Contudo, fusíveis são amplamente utilizados no âmbito de distribuição, tanto na proteção de equipamentos de subestação, quanto na proteção de redes primárias. Guardar as devidas proporções operativas e estruturas básicas de proteção do sistema de transmissão e distribuição é equivalente. Todo sistema elétrico está sujeito a falha, pessoal. Esse cabo está sujeito de falha, ele pode quebrar, pode fechar um pouco. A primeira coisa que a gente tem que lembrar na elétrica, principalmente vocês que estão praticamente formando, eletricidade, falha, não podem estar na mesma frase. Uma falha na área elétrica normalmente vai gerar grandes prejuízos. Pode ser financeiro, pode ser na vida. Vou voltar aí na questão dos disjuntores. O ideal é que a gente olhasse a vida útil dos nossos disjuntores especiais e trocasse eles de acordo com um planejamento. Mas você chega em casa aí que tem 30, 40 anos, o disjuntor já está até derretido muitas vezes. E a pessoa continua com ele ali, muitas vezes tem que forçar o ligamento dele. Gente, um disjuntor mal dimensionado pode matar uma pessoa. Isso eu estou trazendo para a parte de baixa tensão. Aqui a gente está falando de alta tensão. Uma pessoa, uma falha dentro do CEP, imagine que você vai fazer uma operação, vou citar de novo lá no meu bairro. Eles fizeram manutenção no dia 16 de março. Então chegou o e-mail antes avisando. No dia 16, 10 horas da manhã, a energia vai ser interrompida com previsão de retorno às 16 horas. 10 horas a luz acabou. Estava programado lá no supervisório, lá no SCADA, já foi lá no sistema, ó, tirou tal e tais elementos. Acabou a luz. Só vai voltar, aí não é programado normalmente a volta não, vai ser dado um comando para voltar, por questões de segurança. Por quê? Imagine que a luz volte naquele intervalo e a pessoa esteja lá no poste trabalhando, literalmente ligando os cabos da linha de distribuição. Vai fritar. Eu tinha muita dúvida algum tempo atrás, por exemplo, a questão da energia solar. Como que era feito o sistema de energia solar para impedir, por exemplo, num caso desse de falta de energia, ele continuar jogando energia para a rua. Eu acho que foi até você que me falou, né, Misael, uma vez, que tem um sistema lá que ele meio que desarma a rede para você não ficar alimentando o nível da rua, a distribuição por conta própria, para evitar acidentes. Ele meio que equilibra a sua tensão com a tensão da CEMIG. Se falta da CEMIG, ele para de injetar a tensão do seu sistema na rede da CEMIG, por questões de proteção. Isso. Entende-se como falha todo fenômeno elétrico que gera perturbação no sistema, podendo levar a um estado crítico de operação. Várias são as falhas que podem ocorrer. Contudo, a questão seleta o grupo de piores falhas são estabilidade de tensão, estabilidade de frequência, sobrecarga e curto-circuito.
Um enfoque especial será dado em curto-circuito, pois este representa a principal falha que acontece no sistema elétrico de potência. Gente, cada vez mais nós estamos evoluindo nessa parte de geração e estamos conseguindo valores mais estáveis. A característica hoje, por exemplo, da nossa geração em 60 Hz, se você volta a 30, 40 anos atrás, era incrível a diferença que tinha dentro do sistema. Hoje não, hoje está bem padronizado. Se eu não me lembro, a diferença que está hoje está mais ou menos 0,2 Hz de erro que tem dentro da nossa frequência na parte de distribuição. Então é um erro bem baixo. Entende-se como curto-circuito a perturbação causada pela conexão de uma baixa impedância entre os condutores de um circuito elétrico alimentado por geradores de tensão. E aí, independente de ser CC ou CA, corrente contínua ou corrente alternada. Foi até o que eu comentei. Normalmente a gente fazia analogia. Curto-circuito é quando a gente tinha uma resistência tendendo a zero. Na verdade, é quando uma baixa impedância, uma baixíssima impedância é colocada entre os terminais de um gerador, seja CC ou CA, cuja consequência é uma corrente extremamente elevada que atravessa os geradores, podendo causar a destruição desses. Para fomentar a compreensão, considere a seguinte correspondência: efeito, causa, sobreposição. Então, gente, quando a gente tem um curto-circuito, não é que a corrente vai ser infinita. O próprio gerador de tensão, ele tem um limite de geração. Claro, quando eu fecho, eu fiz até a comparação com a pilha. Você pegar uma pilha e ligar os dois polos, dependendo da pilha, ela tende até a aquecer, porque ela está proporcionando uma corrente que ela não foi preparada para a operação. Um exemplo legal que a gente fazia antigamente era testar no LED. A gente ligava um LED direto na pilha e estourava o LED muitas vezes, porque a corrente era muito alta. Por que isso? Porque os equipamentos, eles são projetados para trabalhar com a corrente. Você pega uma fonte, vai estar falando, a corrente que essa fonte puxa da rede é 0,5 amperes, entrada de 0,5 amperes, saída 2 amperes para carregadores turbo hoje em dia. Ele faz ali dentro a conversão e proporciona isso. Mas se eu fechar a saída desse transformadorzinho que tem ali dentro, eu vou estar fechando o curto, vai queimar minha fonte. O efeito representa o fluxo da corrente elétrica. A causa representa o agente que contribuiu para o efeito. Portanto, tem-se como causa a diferença de potencial entre dois pontos, ou seja, a tensão dos terminais do gerador. A oposição consiste no agente que limita o efeito. Nesse caso, tem-se a impedância elétrica. Gente, eu acho que já está bem alinhado para vocês que na nossa linguagem agora já não existe mais só resistência elétrica. Agora a gente trabalha direto com impedância. Impedância fazendo foco, parte real, parte imaginária, fazendo foco ainda maior, resistência mais reatância. Claramente pode-se constatar que uma causa invariante, a redução progressiva da oposição, eleva gradativamente o efeito. Em outras palavras, quanto menor a impedância vista no ponto onde ocorreu o curto-circuito, maior será a corrente resultante do curto-circuito. Inclusive, gente, vocês vão ver no decorrer aí, que quando você pega um barramento igual eu desenhei, você já vai ter pré-definido naquele barramento quais são as correntes de curto-circuito. Então, o barramento, ele vai ter corrente de curto-circuito monofásico, ele vai ter corrente de curto-circuito bifásico e ele vai ter corrente de curto-circuito trifásico. É o que o sistema vai suportar para cada um dos 3 tipos de curto-circuito. Apesar que comumente a gente tem maiores acometimentos de curto-circuito trifásico, os outros podem ocorrer. Tanto que na hora que a gente
faz um projeto de relés, a gente tem os relés na fase e tem também o relé no neutro. Porque uma vez que você fecha o curto-circuito em uma fase, ela tende a voltar pelo neutro. O nosso sistema, por ser equilibrado, os demais curto-circuitos vão ocorrer diretamente na fase, mas ainda assim você vai ter a proteção de neutro. Essa simples constatação rege os preceitos fundamentais de curto-circuito em sistemas elétricos. Por seguinte, podemos notar a relevância temporal da primeira lei de Ohm no cálculo de curto-circuito. Na prática, o sistema elétrico está sujeito a 5 tipos de curto-circuito. Eu acabei de falar. Primeiro, e aqui, pessoal, questão de prova. Primeiro, 3 condutores do sistema trifásico estão eletricamente conectados entre si. Nesse caso, temos um curto-circuito trifásico. Segundo, apenas 2 condutores elétricos estão conectados entre si. Consiste numa falha entre fases. Entre fases. Comumente chamado de bifásico, bifásico. Terceiro, 2 condutores estão eletricamente conectados à Terra. Assim temos falta de fase Terra. Quarto, um único condutor está eletricamente conectado à Terra. Nesse caso, temos a falta fase Terra. E quinto, temos o curto-circuito ocasionado pela famosa descarga atmosférica, famoso raio. Então, esses são os 5 preceitos de curto-circuito que a gente tem. Fernando, mas está falando terra, não falou neutro em nenhum momento. Gente, lembremos que, em sua maioria, os neutros são aterrados. São os pontos de referência na nossa rede. Então, curiosamente, tem gente que vai lá ligar o chuveiro elétrico e taca o terra no neutro. Isso é errado. Apesar de que o neutro está aterrado, você pode estar criando um caminho mais rápido para uma corrente de fuga. Então, tomem cuidado com isso. Em essência, os 4 tipos de curto-circuito que mais acontecem no sistema elétrico, o quarto tipo é o que mais ocorre no sistema elétrico de potência. Experiências mostram que correntes que fluem no sistema em diferentes partes do sistema elétrico, imediatamente após a ocorrência de curto-circuito, difere-se da corrente em regime permanente, que fluíam instantes antes da falta. Essa característica governa os esquemas de proteção que utilizam relés dedicados à mitigação de efeitos de curto-circuito. Vários tipos de relé podem ser empregados para essa finalidade. Dentre eles, podemos citar sobrecorrente, diferencial e de distância e piloto. Direcional, de distância e piloto. Os requisitos básicos do sistema de proteção se fundem com as exigências operativas do seu principal componente, o relé. Dessa forma, a sensibilidade, seletividade, velocidade, confiabilidade, disponibilidade e segurança são os termos comumente usados para descrever os requisitos de ambos. Nessa conjuntura, busca sempre um sistema de proteção que seja suficientemente acessível para detectar as faltas no menor nível de corrente de curto-circuito possível, assumindo as condições reais de operação. Gente, não adianta eu colocar um relé que custa o olho da cara para uma condição simples. O relé aquele tem que ser muito bem dimensionado para facilitar a operação. Vai depender muito da quantidade de controles que esse relé vai ter. Se eu não me lembro, eu acho que eu tenho ali algumas imagens de relé, depois eu mostro para vocês. O relé pode tomar N elementos, controlar N elementos do mesmo relé, vai depender da necessidade. Adicionalmente, ele deve ser capaz de selecionar, dentro de um universo de estados de operação, somente aqueles quais ele está apto a operar. Em outras palavras, ele deve atuar somente quando os estados de operação lhe são incumbidos. Por fim, ele deve ser rápido o suficiente
suficiente para operar na velocidade que foi requerida. Sabe-se que o principal objetivo do sistema de proteção é tirar de operação o mais rápido possível o elemento do sistema elétrico sob falta, de forma a minimizar o impacto no suprimento de energia. Gente, o relé ele é um dispositivo mecânico. Ele fecha contatos mecânicos. Então, ele tem um tempo de tomada de decisão também, até mesmo pela análise de dados. Isso tudo tem que ser levado em consideração na escolha do relé. Assim, a sensibilidade e a seletividade são essenciais para garantir que os relés introdutores sejam acionados adequadamente. A confiabilidade do sistema é um requisito básico. Quando a operação não executa propriamente a sua finalidade, as características de mitigação das faltas são, em grande parte, ineficientes. Portanto, é primordial que o sistema de proteção seja inerentemente confiável e que sua aplicação, instalação, comissionamento e manutenção garantam a realização de sua plena capacidade. Estou precisando de uma água. Acho que vou pedir. É um bom momento para discutirmos os conceitos de disponibilidade e segurança, pessoal. Um sistema de proteção é dito disponível se ele for suficientemente confiável de modo a realizar a qualquer instante de tempo a tarefa que lhe foi solicitada. O sistema de proteção é dito seguro se ele não operar para qualquer perturbação. Em teoria, a confiabilidade, disponibilidade e segurança estão intrinsecamente relacionadas ao projeto, ao desenvolvimento e planejamento dos esquemas de proteção. Assim, a adequada aplicação da proteção reside na conveniente escolha de todo o aparato associado, ou seja, nos principais dispositivos, TCs, TPs, relés, disjuntores, fusíveis, escada, etc. Igual eu falei, pessoal, no livro ele tem um foco maior nos relés digitais. Vocês vão ver que a gente regula, a gente ajusta ele para uma impedância compatível com o sistema. Eu tenho um exercício que eu achei na internet, eu achei ele bem interessante, onde o menino ele literalmente calcula os transformadores para o relé, e aí ele calcula o tempo de atuação para achar aquela curva que a gente viu lá atrás. A minha intenção vai ser eu vou tentar trazer esse exercício, inclusive a gente ir no laboratório de informática, plotar os gráficos no Excel, que dá para fazer através das fórmulas que tem, a gente plotar os gráficos e ver a ação dos relés dentro do Excel. Aí a gente tem que fazer o modelamento matemático, tabelinha, etc. O efeito de coordenar a proteção define a capacidade de expor, arranjar e organizar os seus dispositivos para alcançar um determinado objetivo. Sabe-se que a proteção sem devida coordenação, em vez de mitigar o curto-circuito, contribui para o aumento da severidade da falta, podendo acarretar a desligamento desnecessário de equipamentos ou parte do sistema. Ainda fazendo adentro desse negócio, nessa questão dessa prática que eu quero fazer com vocês, é bem interessante a gente ver, eu tenho até um outro slide que eu ia usar ele, mas ele foge muito da ementa, porque ele trabalha muito com essa parte analógica. Aí a gente tem, antigamente isso era muito comum, que a gente definia níveis de corrente para um intervalo, mínimo e intervalo máximo. Normalmente a gente sempre aproximava do intervalo mínimo do circuito para evitar atrapalhar o sistema, tendo em vista que vocês vão lá. O que define uma corrente de curto-circuito no sistema? É uma corrente que não está sendo esperada por ele. Se ele está esperando 100 amperes, qualquer corrente acima disso pode ser considerada um circuito. Aí a gente define uma sobrecorrente natural. Vamos dizer que aquele sistema ele pode operar uma corrente até 10% maior
do que a máxima projetada. Ou seja, ele poderia operar por 110 amperes. Então, a gente pode programar lá no nosso relé que qualquer corrente acima de 111 amperes será considerada uma corrente de curto-circuito. E aí ele vai tomar a decisão de desarmar aquele sistema. Mas se nesse intervalo eu tenho uma outra coisa que sofre, que queima com essa corrente, eu posso estar sendo prejudicado. Então esse projeto, hoje de maneira digital, ele tem uma influência melhor. Vocês vão ver também nesse exemplo que na hora que a gente está calculando a questão de curto-circuito, a gente calcula para um intervalo da linha de transmissão. Vai ser um intervalo no qual a proteção vai proteger. Então, muitas vezes a proteção vai proteger o curto-circuito numa linha de transmissão por 40 km. Então, qualquer valor de curto-circuito que aconteça nesses 40 km, nesses 40 km, ele vai proteger. Por que ele não protege os outros 10 km da linha, por exemplo, que tem 50? Que muitas vezes vai estar interferindo na proteção de um outro sistema. Então, tudo isso vai ser correlacionado. Em suma, a falta de coordenação da proteção impactará severamente o suprimento de energia aos consumidores finais. Para evitar tal cenário, em sistemas de transmissão, primeiramente os engenheiros de proteção devem definir zonas primárias de proteção que são responsáveis por resguardar uma parte específica do sistema. Entende-se como zona de proteção a região claramente definida por retângulos limítrofes imaginários presentes no diagrama unifilar de sistemas elétricos, como a figura 1.3. E é aqui que a gente vai fazer nosso intervalo nessa figura. Vou só explicar ela e a gente faz. Gente, cada quadradinho desse, cada retângulo desse é um disjuntor. Cada retângulo desse é um disjuntor. Nós vamos definir como regiões primárias todo o intervalo entre os disjuntores. Claro que a gente pega, por exemplo, a zona 1, primeiramente, é o nosso disjuntor, nosso gerador, perdão. Esse praticamente é o único disjuntor que vai trabalhar sozinho. Porque qualquer falha aqui no sistema de geração, tudo depois tem que parar de funcionar. Esse é o princípio básico. Ademais, todos os demais sistemas vão estar com zonas entre disjuntores. Então, por exemplo, minha zona 1, ela é o nosso sistema de geração. Minha zona 2 é o transformador. Eu tenho um disjuntor antes, desculpa, é a minha barra. Perdão. É a minha barra 1. Eu tenho disjuntores antes e depois dela. É meu barramento. Eu tenho meu transformador na zona 3. Eu tenho disjuntor antes e depois. Existe situação que eu não tenho disjuntor aqui, na saída do transformador. Tem sistemas mais antigos que não tem esse disjuntor, que a proteção vem no disjuntor depois do barramento. Então, se eu não tivesse esse disjuntor, eu teria uma zona 3 até depois do barramento. Minha zona 4 é nosso segundo barramento. Zona 5, a linha de transmissão. Zona 6, a nossa última barra, nosso último barramento. E aí vai evoluindo. Para cada uma dessas zonas, eu considero zona primária. Basicamente a gente vai analisar os nossos retângulos imaginários, nossos disjuntores. Reparem que as zonas podem utilizar os mesmos elementos. Lembrem lá da digital, que eu podia, para combinações, eu poderia usar elementos repetitivos. Aqui no meu zoneamento primário, eu posso ter essa mesma situação. Repara que a minha zona 4, ela pega parte da 3 e parte da 5. Por que eu não posso deixar então só a 3 e 5 atuando? Porque se a zona 5 atuar, vai desarmar tudo que está depois da zona 5.
Mas eu não sei se nesse barramento aqui da zona 4 tem alguma outra saída. Aqui a gente está pegando um diagrama de transmissão básico, unifilar, em linha reta, praticamente um ramal. Mas o nosso sistema elétrico não é assim. E o mesmo barramento tem N saídas. Pode ter N outros sistemas, outras zonas sendo formadas. Vocês vão ver isso na outra disciplina que a gente está dando, e na hora que a gente estiver trabalhando, eu vou usar exemplos simples assim, porque os cálculos são grandes, mas se eu tiver mais barramento, eu vou chamar as barras de vizinhas. Então, a minha barra 3 aqui, ela é vizinha à barra 2. Ela não tem conexão nenhuma com a minha barra 1. Ela não é vizinha da minha barra 1. Então, isso tudo influencia nessa parte de zoneamento. Então, pessoal, tem uma questão lá no livro, se eu não me lembro, é a questão número 2 no livro, da unidade 1, da seção 1, que pede para você calcular quantas zonas primárias tem no circuito. Se a gente não fazer uma análise adequada, a gente vai falar que são 7 zonas. Dependendo da análise, vai falar 9, são 8 zonas. Porque na hora que vocês pegam, se eu mal me lembro, é no transformador, depois eu procuro o exercício e mostro para vocês. Quando pega no transformador, ele não tem esse disjuntor na saída. E na saída dele aqui, ele alimenta 2 outros circuitos. Então, considera-se a zona do disjuntor antes do transformador até o próximo disjuntor. E aí, literalmente, a gente circula essas zonas para análise. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho aí. Peço desculpa porque é muita teoria no início, mas aqui não tem muita teoria de conceito. Não cheguei nem na metade do slide ainda. Vou deixar lá. Deixa eu pausar aqui.